Olá, meus amores! Boa tarde! Para quem não sabe meu nome ou não lembra, professora Elaine. Estou aqui para a gente trabalhar hoje com texto poético. Mas antes eu quero saber, tá tudo bem com vocês? Estou com saudade dos meus alunos queridos, vontade de estar dando essa aula ao vivo, mas vamos tentar amenizar esse clima saudosista aí com o estudo, né? Com análise. Mas a primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre a nossa vivência, né? Eu costumo dizer sempre, repetir, que a língua portuguesa, ela não está nos livros, só nos livros. Ela está no nosso dia a dia. A gente usa a língua portuguesa para se comunicar o tempo inteiro, inclusive para se divertir. Então vocês estão ouvindo músicas, tem língua portuguesa nisso. Ah, mas você escuta músicas em inglês. Ok. Mas você pensa a música, né, ao traduzi-la em português. Então, o português, ele está no nosso cotidiano. E é muito importante que a gente entenda isso. Hoje, essa live, ela vai um pouquinho além de interpretação do texto poético, pegar um texto e destrinchá-lo. Vai como um convite a cada um de vocês. Porque quando a gente diz que a gente não gosta de alguma coisa, a gente já tem metade das chances aí de que não dê certo. Não é verdade? Então, se você não gosta de matemática, quando você vai para a aula de matemática, cara, você acha um saco, você acha tudo difícil, impossível de resolver. A mesma coisa se dá com interpretação de texto. Vai cair na prova um texto poético. Aí o que o aluno fala? Eu não entendo, gente, não entendo essa palhaçada. Em vez de dizer que é água, aí ele vai fazer um rodeio para falar e eu tenho que adivinhar. Se você não gosta e você já chega com essa postura, seja diante de uma prova ou de uma situação do dia a dia, cara, metade de chance já de dar errado. Então hoje eu tenho um convite para vocês. Um convite para que vocês passem a gostar. Que vocês passem a viver a língua portuguesa no dia a dia. Eu converso com alguns alunos, pessoas de um modo geral, meus filhos, e eles falam assim para mim, quando escuto funk, eles falam assim, esquece a letra, professor, esquece a letra, só vai na batida. Tá, vamos lá, vamos dançar. Pensar só na batida, só que eu não consigo. Sabe por quê? Porque a língua portuguesa está comigo. E aí mesmo em textos que muitos diriam não ter nada ali para acrescentar, eu vou ver rima, eu vou ver metáforas, eu vou ver as associações ou os recursos estilísticos que aquela canção tem. Eu trabalhei isso outro dia em aula. Uma música complicada, mas eu fui lá e falei, olha só a figura de linguagem aqui, olha a personificação. Então esse olhar atento a gente precisa ter, né? Não é um bicho de 7 cabeças. E vou te falar, o Enem, ele trabalha com habilidade leitora. O que é habilidade leitora? É você ser capaz de compreender o mundo em todos os textos que eles aparecem. Sejam textos verbais ou não verbais. Sejam textos, né, com uma função referencial, informativa. Ou sejam textos com linguagem poética, com função poética da linguagem, entende? E aí você precisa compreender. Você precisa perceber que recursos foram utilizados naquele texto, para você até não se iludir ou não se confundir. A gente vive, né, um mundo de tantas opiniões, aliás, é tanta dualidade, né? O certo e o errado, o bem e o mal, altos e baixos. E aí a gente coloca isso nos nossos textos. Aí você olha para aquele texto e acha difícil compreender. Caramba, vive esse texto. Vive esse texto. Então, o meu convite hoje é para que você goste de língua portuguesa. Que você perceba que ela está aí, com você, o tempo todo. Os alunos, às vezes, me perguntam assim, professora, poesia é tão chata. Porque eu perguntei, né? Sempre pergunto, né? Por que você não gosta de poesia? Porque eu digo amar. É o meu livro de cabeceira. O meu livro de cabeceira é livro de poesia. Porque eu abro, me delicio e sigo a vida. Durmo, levanto, vou trabalhar, vou fazer outras coisas. Entende? E aí as pessoas não entendem. Por que você gosta de poesia? E aí dizem para mim que não gostam por alguns motivos. Primeiro, que poesia é chato.
Primeira coisa que aluno diz para mim, ai, professora, poesia é muito chato. Chato, aquela, Mas não é isso. E vocês vão perceber que não é. Outra queixa dos alunos, falando que poesia só fala de amor, que é piegas. Também não é isso. A poesia vem falar sobre qualquer assunto, né? E outra é perceber no texto, porque o aluno não entende, diz assim, não consigo entender nada do que ele fala. Que em vez de falar objetivamente, não, a linguagem é subjetiva, então não consigo entender. E aí, se não consegue entender, passa a não gostar, porque não vê valor naquilo. Eu entendo, juro que eu entendo. Então, a gente precisa treinar o nosso olhar. A gente precisa treinar os nossos ouvidos para que a gente passe a entender. E aí, se você quiser entender só na hora da prova, tu imagina 90 questões, quase 100 questões numa prova, todas com um monte de textos e depois sendo uma redação. Se você não gosta, se você tem dificuldade de entender, você vai conseguir? Ou vai chutar algumas delas? Vai acabar chutando. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você faça todas as questões com consciência. E para isso você precisa entender o texto poético, por exemplo, que é o nosso assunto de hoje. Tá bom? Então eu trouxe um exemplo de uma poesia, da qual eu gosto muito, dessa autora aqui, maravilhosa. Alguém conhece? Já sabe assim de cara quem ela é? Ó, não botei nome, não botei nada. Alguém arrisca? O nome dela é Elisa Lucinda. Uma poetisa maravilhosa, né? Ela se diz defensora, né, da humanidade, de todas as causas humanas, né? Mas como mulher negra, isso está sempre presente no texto dela, né? Então ela tem atitude e o texto dela vai trazer sempre uma visão muito de reflexão mesmo, né? Esse é um outro ponto. Eu quero falar sobre o texto poético. Você vai para uma prova, tá? Você acha mesmo que a prova, a banca em si, vai selecionar um texto contra os valores que socialmente a gente tem de defender? Não vai. Então, se ele está falando ali alguma coisa sobre, sei lá, a supremacia de uma raça sobre a outra, sei lá, isso só pode estar com um tom de ironia ou de crítica, de reflexão. Entende? Então, agora, um outro ponto. Se você conhece a autora, e isso é importante, a vivência, né, de leitura e tal, essa riqueza cultural faz diferença nisso. Se você conhece a autora e sabe que ela tem uma postura de refletir sobre as questões sociais e humanas, se você sabe que no texto dela aparece muito essa questão da mulher negra, você já sai aí com metade, sabe, do texto interpretado. Então é muito importante que você contextualize aquele texto. Olha as legendas, entende? Ó, eu vou pegar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Peraí. Voltei com uma bolsinha. Esse aqui é um livro dela. Se chama Elisa Lucinda, Vozes Guardadas. Ela também tem livros infantis. Olha, O Menino Inesperado, O Órfão Famoso. Peraí. Esse outro aqui, ó, Livro do Avesso. São todos meus, tá? De estimação. Esse aqui, Eu Te Amo e Suas Estreias. Contos de Vista. Cara, para e pensa nisso aqui. A gente está falando de texto poético, né? Contos de Vista. Isso lembra o que expressão? Pontos de vista, não é isso? E ponto de vista é a maneira como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga as histórias. Só que aí ela não vai apenas dar o ponto de vista dela. Ela vai ter histórias sob vários pontos de vista. Então, olha o nome do livro, Contos de Vista. É fantástico? Já começa aí. Esse aqui, que é um dos que eu mais gosto, eu conheci esse livro, também tinha CD dele, na década de 90.
Chama O Semelhante, tá? Para quem não conhece a autora, eu recomendo aí que pesquise, né? Ela também fez, olha, uma obra, Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada. Lógico que ela enaltece a obra dele e ela quer meio que escrever como ele. É fantástico. Então eu recomendo a leitura da obra dela, recomendo que vocês pesquisem, tá bom? Para que vocês possam se enriquecer também culturalmente. Ela, além de poetisa, ela é cantora, atriz, jornalista, então faz vários trabalhos na televisão, talvez por isso vocês a conheçam, tá? Tem aquela peça maravilhosa, Parem de Falar Mal da Rotina, que eu também recomendo, tá bom? E aí eu vou falar um texto dela para a gente poder analisar. Combinado? Vou guardar aqui, ó. Muito bem. Eu quero que vocês entendam, que vocês percebam o que ela faz nesse texto poético. E depois eu vou perguntar para vocês se vocês acharam esse texto chato, tá bom? O nome da poesia é Dei um Gelo Nela, o poema da geladeira. Estava há uma semana vazia. Fazia dias que não gelava senão água. Até que choveu na minha conta outro dia. Saí, comprei aves, peixes, lagostas, camarões. Olhei para ela, estava cheia. Chuchus sorriam para mim. Há quanto tempo, diziam. Uvas e beterrabas batiam palminhas no reencontro. Até a galinha morta, era feliz por mim. Acredita que naquela noite eu fui dormir só pensando em receitas boas. Você acredita que na manhã seguinte um carrasco havia sido pago para levá-la? Ela, que nunca foi totalmente minha. Liguei para a dona, me humilhei sozinha, dentro do discurso justo de que sou artista e por isso inconstante na economia. E a dona? Nada. Esqueci o texto, gente. E a dona nada não cedia, lembrei. E a dona nada não cedia. O carrasco ia levar minha deusa, minha neve possível, minha geada de estimação. A hora marcada chorei, agarrada àquela cônsul, mimada demais por mim. Tão adotiva, tão afetiva. Eu, agarrada a ela, pedia, gemia. E ela? Nada. Fria, desligada, já não me dava nem gelos. Fiquei sem patrimônio, sem preservação de alimentos, fiquei sem centro a zombar de mim. Foi quando me lembrei dos meus bens, a força, a coragem, a beleza, a poesia, a esperteza, coisas que não se encontram em pontos frios, coisas que não são substituíveis por um isopor. Então eu já amanheci pondo os coentros nas jarras como se fossem flores. Curei minhas dores sem congelamento e me virei foi por dentro, onde tudo é mantido quente e vivo. E tirei tudo de letra e de ouvido, como quem tira uma música. Essa poesia, fala pra mim se ela é chata. Não é chata. Você achou chata? E eu não sou atriz, então eu errei no meio do texto. Mas vocês entenderam o texto? Vou botar ele para vocês verem, tá? Ó. Olha lá, Dei um Gelo Nela, o poema da geladeira. Primeira coisa, a gente já começa no primeiro verso, que vamos lembrar? Verso é cada linha de um poema. Certo? Então, o primeiro verso, estava uma semana vazia. Quem estava vazia, gente? Era a atriz? Não, a geladeira. Como é que a gente sabe disso? Através do título. O poema da geladeira. Então, estou falando dela. Percebe? Então, a gente já tem aí, olha, uma elipse, uma omissão. Olha o recurso estilístico. Percebe? Aí depois, fazia dias que ela não gelava, senão água. Mostra o quê? Que ela não tem
recursos. E só tinha água na geladeira, gente. Até que choveu na minha conta outro dia. Ó, choveu na minha conta. Isso eu estou falando no sentido literal? O que é sentido literal? Sentido próprio, real da palavra. Não é isso. Choveu significa que caiu muito, né? Então entrou dinheiro, ela conseguiu dinheiro. E aí, ela saiu, fez o quê? Comprou aves, peixes, lagostas, camarões. Olha uma enumeração. Está percebendo os recursos? Já teve uma elipse, já teve uma metáfora, já teve agora uma enumeração. Essas coisas você tem que perceber. Quando você canta uma música, tem recurso ali. Que jogo de palavras ele está estabelecendo? Olha, eu sei que eu devo ser louca, mas uma vez eu fui ao show da Marisa Monte, e aí ela cantava tão longo o céu, tão curto o mar, tão curta a vida, curta a vida. Eu falei assim, caraca, homônimos perfeitos. E aí, num outro show também, eu percebi que tinha verbos das 3 conjugações. Eu tô lá cantando, cara, como vocês. Tô lá me divertindo. Mas eu não deixo de perceber as coisas. É loucura? Pode ser. Mas eu tenho facilidade, então, para perceber essas nuances textuais. Porque no meu dia a dia eu faço isso, entende? Você pode gostar de qualquer estilo de música. Nacional, até internacional. Mas você precisa perceber o que o autor está dizendo ali. Precisa perceber esses recursos, entende? Se você fizer isso no seu dia a dia, você vai ver como é mais fácil uma prova de interpretação no vestibular. Como se estuda para o vestibular? Matéria? História, geografia, matemática, você vai estudar conteúdo. Ok. Química, física. Mas e interpretação de texto? Como é que você vai estudar? Como é que você estuda para redação se o tema é lá na hora? Se você não praticar a escrita? Se você não tiver leituras? Se você não estiver atento, sabe, a tudo que acontece, para transformar isso tudo em conhecimento? É assim. Então, para você estudar para a prova do seu vestibular, passe a gostar, passe a usar no seu dia a dia, porque você vai ter mais facilidade lá na hora. Entende isso? Você vai ter lá 4, 5 questões, 5 opções de resposta. Qual que você vai marcar? Você vai levar quantos minutos para resolver aquela questão? Se você não tiver familiaridade com o texto poético, você vai levar mais tempo do que poderia. Entende isso? Então comece a observar no seu dia a dia qualquer texto, qualquer música, qualquer poesia. Escolha um livro, escolha um autor, tem tantos maravilhosos. Eu trouxe Elisa Lucinda porque ainda está viva, está aí, atuante. Mas poderia falar de Fernando Pessoa, de Drummond, de Vinícius, de Cecília, poderia falar de qualquer um, que eu estaria enriquecendo e você vai estar se enriquecendo. Tá bom? Vamos continuar aqui com o texto? Na verdade, aqui, né? Então, olha lá. Fez uma enumeração, olhei para ela, estava cheia. Olha aí a oposição, as antíteses. Olha, vazia e cheia. Percebeu isso? Fala para mim se você já tinha percebido. Aí, eu posso perguntar assim, o que estabelece a oposição na estrofe, nos 5 primeiros versos? Aí você tem que pensar, antítese, caramba, ela estava vazia e ficou cheia. Percebe? O fato de entrar dinheiro é uma análise textual. Aí vem, chuchus sorriam para mim. Há quanto tempo, diziam? Olha a personificação. Que ela não tem ninguém com ela, ela é sozinha. Então, os legumes estão falando com ela, percebe? Aí, vamos lá, outra, né? Uvas e beterrabas batiam palminhas do reencontro. Até a galinha morta era feliz para mim. Olha só, até a galinha morta. Isso significa que estava todo mundo feliz ali. Inclusive a galinha morta, que por estar morta não deveria estar. Percebe? E aí ela inclui. Muito bem. Dormir só pensando em receitas boas. Normalmente a gente vai assim, fui dormir pensando um monte de coisa boa. Ah, pensa só coisa boa. A gente fala isso. E aí ela foi dormir pensando em receitas boas. Ora, o que ela fez aí? Quando ela escolheu a palavra receitas, ela utilizou o campo semântico, ela estava falando de comida.
Percebe? Então ela não foi dormir pensando em coisas boas. Porque coisa boa podia ser viajar, podia ser fazer qualquer outra coisa. Ela foi dormir pensando em receitas boas, porque era isso que ela pretendia fazer no dia seguinte. Aí acredita que de manhã um carrasco havia sido pago para levá-la? Ela escolhe um termo. Isso a gente faz todo dia. Quando você diz que mora num palácio ou num barraco, tá aí implícito um conceito teu sobre aquele ambiente. Tem música, né? O meu castelo de um quarto só. Eu acho que é isso, não é? Então, tem ali implícito o valor de grandeza que ele atribui à casa dele, embora tenha um quarto só. Então, aqui quando ela diz que um carrasco havia sido pago para levá-la, ora, ela já está deixando clara aí a postura de que foi alguém não bem-vindo, né? Que vai trazer sofrimento para ela. Um carrasco havia sido pago para levá-la. O que ele levou? A geladeira. Percebe? Ela, que nunca foi totalmente minha. Aí a gente tem que fazer uma inferência. Olha a inferência no texto poético. Ela que nunca foi totalmente minha. O que quer dizer isso? Que ela talvez não tenha terminado de pagar as prestações. Tá certo? E aí ligou para a dona, se humilhou sozinha. Ela era inconstante na economia. Artista. Ela tentou se justificar, mas não teve mais prazo. E aí o carrasco levou a geladeira dela. Olha como ela utiliza metáforas aqui para falar. Minha deusa, minha neve possível, minha geada de estimação. Tudo referente a gelar, né? O alimento. E aí olha o título. Dei um gelo nela. Olha a associação de ideias e de palavras que ela faz. Dei um gelo. O que significa dar um gelo em alguém? Ignorar, sentido figurado. Mas literalmente, quem é que dá gelo? É a geladeira. Então ela vai fazer uma associação entre essas ideias. Percebe a riqueza disso? A criatividade. Vocês quando fazem piada, vocês fazem isso. Tá bom? Aí continuamos. Caixa leva minha deusa, minha neve possível, minha geada de estimação. A hora marcada, chorei agarrada àquela consumimada demais por mim. Olha aí, outra figura de linguagem. A marca, né, pelo produto, metonímia, como se a gente estivesse utilizando ali, né, até um nome próprio, mas fala que ela cônsul. Percebe? Tão adotiva, tão afetiva, eu atracada a ela, pedia, gemia, e ela nada. Ela fria, desligada, já não me dava nem gelos. Olha aí, ela usa o campo semântico. Ela deveria estar fria quando ligada. Só que ela está sendo fria, desligada, então, é porque ela não tem sentimento. Percebe? Fiquei sem patrimônio, sem preservação de alimentos, fiquei sem centro a zombar de mim. Então ela ficou triste, claro, perdeu. Até que ela se lembrou dos bens. A coragem, a beleza, a força, a poesia, a esperteza. Esses são bens, porque a gente considera um material bem. E aí ela vai lembrar que os verdadeiros bens não são os materiais, né? É tudo aquilo que nos faz viver. Então a coragem, força, tá bom? Inclusive a poesia. Coisas que não se encontram em pontos frios. Olha aí de novo. O que ela está fazendo? Ponto frio, loja de eletrodomésticos, mas que é frio. Por que é frio? Porque não adianta você chorar, porque ele não vai te dar. Só vai levar se você comprar, tiver o dinheiro. Mas coisas que não são substituíveis por um isopor para conservar. Então já amanhecia pondo coentros nas jarras como flores. Curei minhas dores sem congelamento. Isso é muito legal também, quando a gente fala em rima. Porque poesia não precisa ter rima no final dos versos sempre. A gente tem uma falsa ideia disso. Pode ter rima e é maravilhoso quando a gente rima. A gente vê aí as disputas, né, em praças. Sangue, não tem a batalha do tanque? É uma coisa dessa. Então, e aí eles improvisam e rimam na hora, é fantástico. Mas não precisa estar sempre no final dos versos. Aqui a gente vê uma rima interna. Olha lá, pondo os coentros nas jarras como se fossem flores. E aí depois diz, curei minhas dores. Não está no final do verso a palavra dores, mas rimou, está perto, dá ritmo ao texto. Entende? Isso também é muito legal. E sem congelamento. Me virei foi por dentro, onde tudo é mantido quente e vivo. Olha só, na geladeira
Tem alguma coisa viva? Alguma coisa quente dentro da geladeira? E aí ela faz essa oposição de novo aí, ó. Quente e vivo dentro dela, como emoção, como força. E tirei tudo de letra e de ouvido. Uma outra máxima que a gente fala, tirei de letra. Ou vai tirar de ouvido uma música. Como quem tira uma música. Olha a comparação. Né? Olha o conectivo ali como. Olha quanta coisa de língua portuguesa a gente tem num texto. E ele não é chato. É chato? Fala pra mim. Não é chato. É? Vou voltar lá nele, ó. Dei um gelo nela. Poema da geladeira. Curtiram? Alguém tem alguma pergunta? Já a nossa live já vai acabar, gente. Eu falo demais. Eu falo demais, né? Vê pra mim se tem alguma pergunta. Não? Nenhuma? Ó, quero saber. Primeira coisa, pode me responder lá no meu Instagram, tá? Elaine M. Simões. Facebook, Elaine Simões. Pode responder lá pra mim. Pode mandar e-mail, pessoal aqui da escola, né, que já tem nos roteiros, né, no meu WhatsApp, nos grupos que a gente tem também de estudo. Pode fazer contato. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostarem de algum texto, de alguma música, e vocês quiserem trabalhar a poesia ali, contida, manda para mim. Vou ficar feliz em dividir. E, ó, aceita o meu convite então, vai. Aceita. Passa a olhar com outros olhos. Veja, eu não cheguei aqui falando, estava uma semana vazia, fazia dias que não gelava. Poesia não precisa ser assim. E para analisar o texto poético, a gente precisa sentir. E eu sei que todos vocês sentem muito, porque tem amor dentro de vocês. Tem força, tem coragem, tem raiva. Todos esses sentimentos que movimentam a gente por dentro e nos fazem refletir. Então, para você entender o texto poético, você tem que sentir. E eu sei que sentimento você tem. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais e aceitem esse meu convite de desbravar o mundo da leitura e da poesia. Tá certo? Caramba, e se eu tivesse cronometrado mesmo, ensaiado, ó, meio-dia 29, um minutinho para acabar, eu não tinha conseguido, hein? Vocês sabem que eu me cedo. Um beijo no coração. Estou à disposição sempre.